Melhor do que realizar os próprios sonhos é cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Neemias aprendeu o que é viver para realizar os propósitos do coração de Deus. Nosso objetivo hoje é mostrar que foi Deus quem despertou no coração de Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Informamos que o subsídio que estou utilizando está disponível aí na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo. Vá lá, clique e faça o download desse material. É uma excelente ferramenta para o professor e o aluno que melhor desejam se preparar para a escola dominical. É de graça, não custa nada. Um presente do Abra Jaula para você. Ah, irmão Murilo, não estou estudando essa revista. Minha igreja repetiu a revista do trimestre passado. Irmão, não tem problema. Nós já temos todas as aulas publicadas e todos os subsídios disponíveis para o download. Tem presente para você também. Vocês nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações, deixando seu like. Também peço a vocês interajam conosco aí nos comentários. Eu leio todos eles e também participo de todos. Eu estou sempre aí respondendo. Compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Se você fizer isso, fará com que mais pessoas amem e conheçam o nosso trabalho e também a escola dominical. Seja um cooperador da maior escola teológica do mundo. Amém? Vamos à nossa pré-aula de hoje. Neste ano letivo, terceiro trimestre do ano de 2020, estamos estudando uma edição especial publicada pela CPAD, cujo tema geral é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o exemplo espiritual para os nossos dias. Dentro dessa revista, já caminhamos por algumas lições e chegamos até a lição de número 6, cujo assunto é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Aos estudantes mais assíduos e os alunos mais presentes na escola dominical, perceberam já que os livros de onde estamos extraindo as lições, os princípios, aquilo que está nos norteando rumo ao despertamento espiritual, as bases são Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São livros pós-exílicos que nos contam como se deu a construção do templo, a construção dos muros, a situação espiritual dos judeus quando voltaram para Jerusalém, as oposições, os sonhos frustrados, os sentimentos. São livros muito ricos para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento pessoal. Glória a Deus. E apenas a título de recapitulação, nós queremos dizer, para entendermos também o título da lição, que após o decreto do rei persa, após o decreto de Ciro, que havia conquistado Babilônia, ele assinou esse edito, um decreto, autorizando os judeus que estavam cativos a retornarem para Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo de número 12. Isso foi a mão de Deus. E esse evento é chamado por alguns de o segundo êxodo, a segunda grande libertação. No passado, Deus já havia libertado seu povo da opressão do Egito e o conduziu até a terra prometida. Agora, Deus havia despertado o coração deste rei, ímpio, diga-se de passagem, e também despertou o coração do povo para retornarem a Jerusalém e edificarem em uma terra que estava desolada. A mão de Deus estava por trás deste retorno. Assim como o exílio, o cativeiro, aconteceu em 3 momentos, em 3 incursões do exército babilônico, eles fizeram 3 investidas contra Jerusalém, na terceira devastaram a cidade, queimaram os muros, derrubaram as portas, saquearam o templo, a cidade ficou em um estado de desolação. O retorno aconteceu também em 3 etapas. A primeira delas foi capitaneada por Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. Vai absorvendo isso aí, é um panorama bíblico para você se inteirar na história, ter uma visão panorâmica. A segunda etapa desse retorno ocorreu sob a liderança de Esdras, e o objetivo era ensinar a lei de Deus. Foi a marca principal. Esdras é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Dentro da tradição judaica, acredita-se que ele foi quem organizou o cânon do Antigo Testamento. Ele foi o responsável por organizar a Bíblia judaica, os livros verotestamentários. Por fim,
A terceira fase foi liderada por Neemias, e ele liderou um grupo que retornava com o propósito de edificar os muros da cidade que estavam caídos. E é aqui que se situa a nossa lição. Amém? Vamos então para o nosso texto áureo. O texto áureo nos diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60 e o versículo de número 18. Esse versículo escolhido pelo autor da lição aponta para a restauração plena de Israel. Diz respeito a um momento futuro em que Israel gozará de paz perfeita. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mais precisamente, esse tempo, dentro da nossa visão escatológica, será o reino milenar, onde o Messias governará, onde Cristo estabelecerá o seu reino, não espiritual, não somente espiritual, mas também físico. Ele regerá, ele promoverá a paz. Esse texto trata desse momento da história que uma hora acontecerá. Nós estamos esperando, irmãos, o céu se abrir, os eventos escatológicos entrarem em curso. As cidades daquelas épocas, apenas para a gente entender aqui porque que Isaías fala de porta, porque que Isaías fala de muro, as cidades daquelas épocas, todas elas, eram rodeadas por muros. É diferente dos nossos dias. Eu moro aqui em Uricuri, se eu quiser ir para Trindade, eu não vou encontrar nenhum muro. Naqueles dias não era assim. Para poder entrar na cidade, você tinha que ter um acesso, né? Tinha muros, tinha portas, e as pessoas só entravam quando passavam pelas portas. A gente não tem essas fronteiras aqui. Mas naquela época tinha. E essa figura que Isaías utiliza, a figura dos muros, a figura das portas, era de fácil assimilação para os homens daquela época por esse motivo, porque era comum dos seus dias as cidades serem muradas. Olha o que ele diz: mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nesse contexto aqui, muros e portas têm a conotação, sentido figurado, de segurança e de proteção. Era um consenso entre os povos antigos que uma cidade que não tinha muro, uma cidade que não tinha porta, era uma cidade vulnerável, uma cidade desprotegida e fadada a uma iminente, atenção a essa palavra iminente, a uma iminente desgraça. Já que não tinha muro, já que não tinha porta, ela podia ser facilmente invadida pelo inimigo. Não haveria uma resistência, né? Não haveria um obstáculo para que o inimigo entrasse na cidade. Então eles criam assim. E é por isso que o texto áureo, ele exalta a figura dos muros e das portas. Creio que os irmãos estão digerindo, os irmãos estão entendendo. Sabe por que ele exalta a figura dos muros e das portas? Porque antes do muro, que simboliza proteção, antes da porta, que é um símbolo de segurança, Isaías só cita desolação, destruição e violência. Aí ele diz: esse tempo vai passar. Vai ter muro, vai ter porta. Um tempo de segurança, um tempo de proteção vai chegar. É uma promessa futura. Mas olhando para o presente passado, o presente de Neemias, nós entendemos que Jerusalém estava nesse contexto de desgraça, nesse contexto de miséria e desprezo. Neemias capítulo 1, versículo de número 3. Os muros estavam derrubados, um sinal de desgraça, um sinal de desprezo. As portas foram queimadas a fogo. E foi nesse contexto que Deus levanta esse homem de um coração quebrantado e de lágrima nos olhos para realizar uma obra que parecia impossível. Que obra é essa? A reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. O Senhor, apenas aqui uma aplicação, ele tem o intento de promover segurança para o seu povo. Perceba que Isaías aqui fala de um tempo futuro. Olha, no futuro, o futuro de Israel será de paz. Mas Deus também olha para um tempo presente. Um versículo que cabe muito bem, serve a esse propósito, é Zacarias capítulo 2, versículo de número 5. Deus diz assim, Zacarias contemporâneo de Esdras e Neemias, aliás, contemporâneo de Zorobabel. Zacarias diz assim: serei para ela como um muro de fogo. Proteção. Deus revelando o intento, o desejo de proteger o seu povo. Olha, eu vou cercar. Quando os inimigos vierem para te atacar, eles vão se esbarrar nesse muro de fogo. O muro é de fogo, vai consumi-los,
vai haver proteção. É Deus revelando o desejo de proteger. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua família. A tua história está nas mãos de Deus. Ninguém pode rasgar as páginas da tua vida se Deus não permitir, porque Ele está no controle de tudo. Ele está protegendo, Ele está cuidando. E se alguma coisa está acontecendo, é permissão dEle. Mas Ele está aqui, no controle de tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isaías falou de um tempo futuro, mas olhamos para o tempo presente e percebemos que Deus tem interesse em nos proteger no aqui e agora. Bendito seja o nome de Jesus. Ele age em benefício do seu povo. Deus levanta ainda dos nossos dias Neemias para reparar muros que estão fendidos e portas que estão queimadas. Sejam Neemias de Deus no teu casamento. Não aceite as portas estarem queimadas. Você está entendendo o sentido figurado do que eu estou falando aqui. Não aceitem os muros estarem caídos na tua família. Sejam Neemias de Deus. Trabalhe para erguer muros, para que a tua família esteja protegida. Mas como é que eu faço isso, irmão Murilo? Ore, joelho no chão, consagre, jejue, se entregue. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Tu vai ver Deus cuidando, tu vai ver Deus dando livramento. Não é porque fulano de tal que está desviado merece, mas é porque tu está de joelho dobrado no chão e Deus está ouvindo a tua oração. Sejam Neemias de Deus na congregação que você faz parte. Trabalhe para que os muros não permaneçam caídos, para que as portas não permaneçam queimadas. Glória a Deus, seja um instrumento de Deus nessa geração, um Neemias de Deus. Os muros não podem ficar caídos e as portas não podem ficar queimadas. A nossa verdade prática nos diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. Precisamos de um avivamento. Antes de Neemias e seus contemporâneos experimentarem um avivamento, e eles experimentaram, Neemias capítulo 8, antes que isso acontecesse, houve a reforma dos muros, houve a reforma das casas, houve uma reforma geral em Jerusalém. E é interessante, à luz da Bíblia e à luz da história, que geralmente um avivamento é precedido por uma reforma. Primeiro Deus coloca as coisas em ordem, depois Ele manda um avivamento. Glória a Deus. Deus não vai mandar vida na desordem. Olha o que aconteceu no Vale de Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37, versículo 7 ao versículo 8. Os ossos estavam sequíssimos e espalhados por todo o vale. De repente, Deus manda Ezequiel profetizar e algo começa a acontecer no vale. Os ossos começam a se juntar. Os ossos começam a ir. Houve um rebuliço naquele vale. E daquela desordem houve uma ordem, daquela deforma surgiu uma forma, houve uma restauração. Os ossos foram se juntando, cada osso no seu osso, e se levantou um exército de pé. Os ossos tudo formado, a estrutura esquelética formada, os nervos, a pele, estava tudo ali, mas o corpo ainda estava sem vida, mas já tinha uma forma. Aí Deus disse: olha agora para os corpos vazios e profetiza vida. Profetiza que o Espírito desça, para que venha um avivamento, para que esse exército torne a batalhar, para que esse exército torne a ficar de pé. Houve primeiro uma ordem, para depois vir o avivamento. Na história da igreja também não é diferente. Poderia aqui citar vários exemplos, desde o primeiro século até os nossos dias contemporâneos. Mas citando apenas o mais conhecido, a Reforma Protestante do século XVI, promovida por Martinho Lutero, um instrumento nas mãos de Deus. Perceba que a reforma estava tudo uma desordem, estava tudo deformado. E depois da reforma surgiram os avivalistas. A reforma foi esse palco do qual os avivalistas eles se aproveitaram para exercerem seu ministério. Eles surgiram depois da reforma. Homens como John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, surgiram todos nesse período pós-reforma. Primeiro uma reforma, depois um avivamento. Quando os muros foram restaurados, Neemias capítulo 6, versículo 15, a obra concluída, Deus enviou um avivamento no meio do povo. Mas, irmão Murilo, qual é as características de um verdadeiro avivamento? Aprendemos no livro de Neemias. Uma característica de um verdadeiro avivamento é um retorno às Escrituras. Todo avivamento tem como característica um retorno às Escrituras. Sem retorno às Escrituras não há avivamento. Neemias capítulo 1,
Capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim: chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Um retorno às Escrituras. Glória a Deus. É uma característica de um verdadeiro avivamento. Em segundo lugar, um verdadeiro avivamento não é marcado só por um retorno. Esse retorno não pode ser superficial. Eu tenho a Bíblia está aqui, eu participo de um culto, isso não. O verdadeiro avivamento é caracterizado por fome, irmão, fome da palavra. A Bíblia vai dizer em Neemias 8:3 que o povo ficou de manhã até de tarde ouvindo a palavra de Deus. Ninguém se cansou, ninguém reclamou, ninguém achou a mensagem longa, ninguém criticou Esdras, todo mundo estava ali ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque tinham sede, tinham fome, estavam famintos por Deus. Em terceiro lugar, um verdadeiro avivamento, ele tem como componente unidade. Um avivamento não promove desunião, ele promove unidade. Uma igreja que está unida é uma igreja que está desfrutando de um avivamento. Olha o que diz Neemias capítulo 8, versículo 3, a parte B. E todo o povo estava atento ao livro da lei. Todo o povo estava unido com um objetivo. Todo o povo estava atento às palavras que estavam escritas no livro da lei. Aleluia! Isso fala de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito. Vamos ouvir, vamos aprender, vamos comer a palavra de Deus. O avivamento promove unidade, promove união. Em quarto lugar, o verdadeiro avivamento, ele promove adoração e humilhação. Não podemos desassociar um avivamento da adoração e da humilhação. Assim também como não podemos desassociar adoração e humilhação. Veja que está tudo interligado. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 8. É isso mesmo. Diz assim: e Esdras louvou o Senhor, glória a Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, uma adoração coletiva. E olha o que se depreendeu dessa adoração. Eles levantaram as mãos, eles se inclinaram, um sinal de humilhação, e adoraram o Senhor com o rosto em terra, um reconhecimento, um coração contrito, um quebrantamento pessoal. Bendito seja o nome de Jesus. Um quinto componente do verdadeiro avivamento é arrependimento. Neemias capítulo 8, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que à medida em que eles ouviam a explanação da palavra, eles iam chorando. Era um choro de tristeza pelo pecado. Eles olharam para as práticas e viram que estavam distantes daquilo que Deus desejava que eles fossem. Eles começaram a chorar. Arrependimento faz parte de um verdadeiro avivamento. Arrependimento é diferente de remorso, porque quem se arrepende começa a andar na direção contrária do pecado. Porque tem muita gente que sente o remorso, aí eu pequei, eu errei, mas torna a fazer de novo. Torna a praticar. Tem gente que está vivendo uma vida de pecado, aí sente tem aquele sentimento de pesar assim no coração porque está pecando, sabe que está errado, sente aquela coisa ruim, mas não deixa o pecado. O arrependimento é diferente. Arrepender-se é dar um giro de 180 graus e começar a caminhar na direção contrária do pecado. Glória a Deus. Um sexto componente do verdadeiro arrependimento é a consagração pessoal. Foi isso que Neemias fez. Neemias chamou o povo para uma consagração pessoal. Ele disse aos que estavam chorando: consagrem-se ao Senhor, hoje é dia de nos consagrarmos a Deus. E por último, um verdadeiro avivamento é marcado por uma alegria em Deus. Oh, glória a Deus! Olha, irmão, tanto de coisa que a gente extraiu de Neemias capítulo 8. As características do verdadeiro avivamento. Olha o que diz 8 e 10 de Neemias: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória seja dada a Jesus. Amém. Precisamos desse despertamento. Nossa lição não tem um ponto central, né? Essa lição não tem um ponto central, a gente sempre comenta aqui o ponto central, mas apesar de não ter um ponto central, a lição tem 6 pontos, 6 tópicos,
Tópico de número 1, Deus responde às orações de Neemias. Tópico de número 2, Neemias chega a Jerusalém. Tópico de número 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Tópico de número 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Tópico de número 5, o muro foi solenemente inaugurado. Tópico de número 6, os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Eu sintetizei aqui a lição em 3 tópicos. Fiz um resumo aqui, não dá para comentar os 6. A gente vai ser muito raso em um, vai deixar outro a desejar, vai se estender mais em outro. Mas eu dividi em 3, e se você se atentar na explanação desses 3 pontos aqui em que eu dividi essa lição, você vai ter uma assimilação, uma compreensão da proposta da nossa lição, que é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. A lição foi dividida aqui no meu subsídio da seguinte maneira: quem foi Neemias, a oposição à construção dos muros, e os inimigos são envergonhados e a obra é concluída. Dentro desses 3 pontos, eu sintetizei todos os 6 pontos da lição. Em primeiro lugar, vamos falar aqui sobre quem foi Neemias. E para falar sobre quem foi Neemias, precisamos olhar para a Bíblia e diferenciar os personagens registrados nas Escrituras que carregam esse nome. Não era um nome tão usual, porque apenas 3 homens são identificados assim. A referência mais antiga ao nome Neemias identifica um homem que retornou da Babilônia com Zorobabel. Esdras, capítulo 2, versículo de número 2. O Neemias desse texto aqui, que é citado no livro de Esdras, que retorna com Zorobabel, não é o Neemias alvo do nosso estudo. Até porque há uma diferença de anos, né, entre Zorobabel e Neemias que estamos estudando. A Bíblia registra outro personagem que também era conhecido por esse mesmo nome, e ele é Neemias, filho de Asbuque. Neemias capítulo 3, versículo de número 6, há a menção desse personagem. Ele exerceu um cargo de confiança em Jerusalém. Foi um homem também muito conhecido naqueles dias. E por fim, nós temos o Neemias, né, que a Bíblia, estamos estudando, Neemias, cujo livro bíblico aqui carrega o seu nome. Ele é filho de Acalias e irmão de Anani. Isso está em Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Ali tem uma breve biografia de quem é Neemias. As palavras Neemias, filho de Acalias. Aí tem ali o versículo de número 2, que ele fala que o irmão dele veio de Jerusalém e lhe contou como estava a situação da cidade. O nome Neemias significa o Senhor tem compaixão. Vem de uma raiz hebraica, né? Eu não vou me atrever aqui a falar a palavra do hebraico para não falar errado, mas o entendimento desta palavra é o Senhor tem compaixão. Conforme Hernandes Dias Lopes, em seu comentário bíblico, na página de número 20, comentário bíblico de Neemias, ele diz que este nome significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. É o significado do nome de Neemias. Ele foi alguém utilizado por Deus para promover consolação no meio de uma geração que estava vivendo em miséria, no meio de uma geração que estava experimentando o opróbrio e o desprezo das nações vizinhas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Neemias, ele tinha como profissão uma profissão bem complicada, né? Alguns dizem ele era mordomo, mas ele é muito mais do que um mordomo. Ele era copeiro do rei. E o copeiro era um homem de grande confiança. Para ser copeiro, tinha que ter a confiança do rei. Não era qualquer um. Ele supervisionava toda a alimentação do palácio. E antes de o rei ingerir qualquer alimento, ou melhor, ou mais precisamente, qualquer bebida, o copeiro primeiro deveria provar aquela bebida, o vinho que o rei beberia, o líquido que o rei beberia, para averiguar se não há o perigo de envenenamento. E aqui, irmãos, é surpreendente que Neemias ele tenha alcançado esse cargo por ser um estrangeiro no reino Medo-Persa. E nós podemos inferir dessa situação que ele era um homem de caráter e de testemunho impecável. Para galgar essa função, chegar até esse cargo, né, um caráter, um testemunho talvez fosse tão grande,
né, fosse tão notável ao ponto de que chamou a atenção ou do rei ou das pessoas próximas ao rei, para que ele pudesse chegar até o cargo de copeiro. Como copeiro, Neemias ele tinha algumas qualidades. Essas qualidades nós precisamos imitá-las. Nós precisamos tomá-las para nossas vidas. A primeira qualidade de Neemias como copeiro é que ele sempre trabalhava com alegria. Neemias capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Artaxerxes nunca viu Neemias triste. A primeira vez que ele viu Neemias triste, ele percebeu. E olha, irmão, trabalhar como copeiro e com felicidade, isso é coisa de Deus, porque ele era escravo, já era um motivo para ele ser triste. Mas mesmo sendo escravo, ele trabalhava com alegria. Olha que coisa interessante. Mesmo com o perigo de morrer a cada refeição, porque se o vinho que Assuero fosse beber estivesse envenenado, quem era o primeiro a tomar? Neemias. Ele ia morrer. Aí tinha perigo de morrer de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Todos os dias. Mas mesmo assim, ante aos perigos, mesmo na condição de escravo, Neemias trabalhava com alegria. Olha que coisa interessante. Quando ele chegou diante de Artaxerxes, por que triste teu coração? Nunca te vi triste. Isso fala, irmãos, que na nossa função como cooperadores, mesmo com a oposição, mesmo com as dificuldades, mesmo com as situações adversas, nós não devemos perder o sorriso e a alegria do nosso rosto. Devemos trabalhar com felicidade, com alegria. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em segundo lugar, como copeiro, Neemias tinha a afeição do rei. Isso é interessante, porque olha o que diz o versículo de número 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Olha, irmão, o homem mais poderoso do mundo chegou para um escravo, um copeiro, e disse assim, o que é que você quer? Eu vou fazer por você o que você me pedir. Ele tinha a afeição do rei. E esse sentimento de benevolência não é conquistado com falsidade. Não é conquistado com bajulação. Porque tem gente que tenta conseguir as coisas, o respeito das outras pessoas bajulando, com falsidade, com mentira. E isso não vai levar você a lugar nenhum. Bajulação, falsidade não leva ninguém a lugar algum. Mas, irmão Murilo, como foi que Neemias conquistou essa afeição do rei? Integridade, caráter. Irmão, caráter, integridade atrai a atenção de Deus e a atenção da liderança. Quando um crente, um obreiro, um trabalhador, ele é íntegro, ele tem caráter, não precisa ele estar se apresentando, não. Não precisa ele estar se amostrando, não. Deus vai mostrar, ele é o pastor. O pastor vai ver ele. O tempo mostra quem são as pessoas, os bajuladores vão ficando para trás. Parece que nessa corrida, os bajuladores estão lá na frente, vão chegar primeiro, vão passar a linha de chegada. E quem é íntegro, quem tem caráter, está aqui atrás, caminhando devagarzinho, em sinceridade, os bajuladores lá na frente. Mas chega um momento que a corrida vira. Os bajuladores vão lá para trás, o tempo mostra quem são as pessoas. O que é íntegro, o que tem caráter, passa na frente dos bajuladores. Deus faz isso. Deus abre os olhos de quem está na frente para isso. Deus confia a sua obra. Deus entrega promessa, não a bajulador, mas a quem tem caráter, a quem é íntegro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, como copeiro, Neemias, ele tinha a confiança do rei. Que tu já pensou, irmão? Assuero, ou melhor dizendo, Artaxerxes deu a Neemias carta para que ele voltasse. Um escravo voltar para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Um escravo. Quem era que ia garantir que ele ia voltar? Quem poderia garantir que ele ia retornar, que ele não ia fugir, que ele não ia desaparecer? Ninguém. Mas a fidelidade, a forma com que Neemias vivia, passava confiança a Artaxerxes para confiar nele. Eu confio. A fidelidade dele me diz que ele vai voltar. A fidelidade dele me diz que ele não vai se opor ao meu reino. Ele não vai ser um concorrente, ele não vai ser um inimigo. Pode voltar. Reconstrua os muros da cidade.
você tem meu apoio, você tem minha autorização, você tem minha ajuda. Glória a Deus. A posição de copeiro só poderia ser ocupada por um homem que não pudesse ser comprado. Fidelidade não tem preço. Porque tu já pensou? Neemias servia ao rei. Se Neemias fosse um homem que tivesse preço, alguém podia chegar e dizer assim, olha, vamos pagar para tu colocar um veneno aí na bebida de Artaxerxes, pronto, ele vai morrer, depois aí nós vamos te utilizar em um cargo melhor. Tu é só copeiro, rapaz. Nós vamos te dar um cargo melhor. Nós vamos te promover aqui no ministério. Nós vamos te levantar, mas para isso é preciso que tu queime fulano, que tu queime cicrano. Fidelidade não tem preço. Quem cresce pisando em outras pessoas, quem cresce derrubando outras pessoas, não sobe muito não, cai. Glória a Deus. São as qualidades de Neemias. Como copeiro, nós devemos imitá-lo nestas coisas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vai recebendo, o caldo é grosso, mas Jesus está falando. Eu não tenho dúvida. Eu não estou falando aqui só para uma pessoa, estou falando para muita gente aqui. E eu sei que esta palavra está encontrando lugar no coração de muita gente. Fulano não está me vendo, cicrano não está me vendo. Não te preocupa em ter integridade, te preocupa em ter caráter, te preocupa em ser fiel, porque Deus está vendo isso. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Eita Deus, oh glória, glória a Deus. Neemias também era um homem de convicções. Estamos aqui no primeiro tópico da lição. Quem foi Neemias? Falamos sobre o seu nome, sobre sua função e agora falamos sobre as suas convicções. Ele era um homem de convicções. Neemias provavelmente nasceu no cativeiro, nasceu em Babilônia, no período do exílio. Ele conhecia Jerusalém só de ouvir falar. Ele nunca tinha ido em Jerusalém. Ele conheceu a situação de Jerusalém por meio de seu irmão. Mas ele não foi lá, ele não tinha ido lá, ele não conhecia a cidade, nem tampouco a glória passada de Jerusalém. Ele ouvia as histórias, ele ouvia os antigos. E é interessante de que a sua empatia para com a cidade é admirável. Quando ele ouviu a situação de que estava Jerusalém, muros caídos, portas queimadas, a miséria do povo que estava na cidade, a Bíblia diz que ele se doeu dentro de si. Ele começou a chorar, ele começou a clamar, ele começou a jejuar, ele começou a orar e ele fez isso por muitos dias. Ele se compungiu na alma pela situação de Jerusalém. Ele cresceu em um contexto pagão, de cultura politeísta, religião politeísta, e mesmo assim ele tinha um coração em Jerusalém. Nunca foi lá, mas o coração está lá. Não conhece lá, não conhece lá fisicamente, não esteve lá, mas o coração está lá. Olha, irmão, que aplicação há aqui para as nossas vidas. Glória a Deus. Nós nascemos neste mundo dominado por Satanás, por este mundo que está envolto em um sistema corrupto. O Deus deste século exerce grande influência. Nós crescemos aqui, nós trabalhamos aqui, mas nós não somos daqui. Nosso coração não está aqui, nosso coração está lá. Neemias estava em Babilônia, mas o coração estava em Jerusalém. Ele nasceu e cresceu em Babilônia, mas ele não era de lá, ele era de Jerusalém. Nós não somos daqui, nós somos do céu. E quem é do céu não se embaraça com as coisas daqui. Quem é do céu está com o coração no céu. Quem é do céu não pode ter aqui o coração em Babilônia, não pode ter sentimento de apreço por Babilônia. Tem que estar olhando para Jerusalém. A gente nunca foi lá no céu, mas a gente sente saudade de lá. A gente sente desejo de chegar lá. Neemias tinha convicções, ele não deixou que a cultura politeísta dos medos e dos persas entrasse em seu coração. Ele não deixou que os seus costumes, a cultura do povo de Israel fosse tirada de sua alma. Ele olhava para Jerusalém, ele tinha vontade de conhecer Jerusalém, ele tinha vontade de construir os muros. Quando ele soube a situação do povo, ele começou a orar. Ah, Senhor, toma providência. Ah, Senhor, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele era um homem de convicções.
Por fim, irmãos, falando aqui sobre quem era Neemias, a gente podia falar muitas coisas aqui, mas a gente precisa concluir o tópico de número 1. Neemias era um homem de um coração quebrantado. Quando ele soube da situação, Neemias 1:4, ele encheu os olhos de lágrimas e o seu coração se despedaçou dentro de si. Deus está procurando homens assim. Há muitas pessoas aí fora que têm anel de teólogo, nada contra o estudo da teologia. Eu faço teologia, estudo no IBAD, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, curso bacharel em teologia pela Unicesumar. Eu estou estudando, estou me preparando, né? Mas tem muita gente aí com anel no dedo, tem muita gente que tem uma oratória boa, que conhece muito Bíblia, mas não tem o sentimento de Neemias. Tem muita gente que fala muito em línguas, que profetiza, mas não tem um coração quebrantado. Neemias tinha essa capacidade de sentir a dor do coração de Deus. Esse sentimento que veio à sua alma pela situação de Jerusalém era o sentimento do coração de Deus. Ele tinha lágrima nos olhos. Ele não queria ver a cidade de Jerusalém daquele jeito. Ele queria que Deus tomasse uma providência, que Deus fizesse alguma coisa, e Deus fez. Deus levou ele lá. Deus levou e escolheu um homem que tinha lágrima nos olhos. Nós precisamos ter esse sentimento pelas almas que estão se perdendo. Nós precisamos ter esse sentimento por aqueles que estão fracos na fé. Nós precisamos ter esse sentimento, coração quebrantado, para que o reino avance, para que a obra cresça. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória, eu já estou pregando aqui mesmo. Oh, glória, aleluia. Esse era Neemias, glória a Deus, um copeiro, um homem de convicções, um homem de coração quebrantado. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Em segundo lugar, entendendo aqui a nossa lição, percebemos que a construção dos muros enfrentou oposição. A construção do templo, na época de Zorobabel, enfrentou a oposição dos samaritanos. A construção dos muros, na época de Neemias, enfrentou oposição de todos os lados. Foi oposição, tinha oposição de lá, oposição de cá, oposição. Tinha oposição de tudo enquanto era lugar, só não tinha oposição de lá. Enquanto tiver assim, tá bom, irmãos. Quando a gente tiver na direção de lá, pode ter oposição daí, oposição daqui, dali, mas a gente tem a ajuda de lá. Oh, glória a Deus! Neemias, ele enfrentou essa grande resistência. E a oposição se deu por parte das nações vizinhas, Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 6, de dentro da própria comunidade judaica, Neemias 5, do 1 ao 13, e novamente dos povos que viviam ao redor, Neemias capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Mas olha, irmãos, que nós devemos trabalhar mesmo nesse cenário de oposição. A gente não pode parar, a gente não pode desistir. Tem que trabalhar. Mas tem oposição, tem voz contrária, tem gente se levantando, tem tribulação, tem dificuldade, mas tem que trabalhar. Oh, glória, oh meus irmãos, como meu coração se alegra quando eu olho para esse texto. A gente dá vontade aqui mesmo de tudo. Oh, glória, eu não vou nem falar, irmão. Oh, glória, aleluia. O versículo 6 do capítulo 4 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Em outra tradução, na NVI, a Bíblia diz assim: o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Na Bíblia Viva diz: o povo trabalhava duramente. Em um cenário de extrema oposição, o povo estava trabalhando. O coração do povo estava inclinado ao trabalho. Glória a Deus. Neemias, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia revela o sentimento do coração dos opositores. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito. Olha o sentimento de quem se opõe à obra de Deus. Ele arde em ira, ele queima em ira, ele não aceita, ele sente indignação. E esse sentimento pernicioso, esse sentimento perverso, esse sentimento mau, desencadeia algumas reações ofensivas, algumas atitudes ofensivas. Perceba
que o coração do povo que estava inclinado a trabalhar não era em um contexto de facilidade, era em um contexto de oposição, em um contexto de dificuldade. A Bíblia vai dizer que os que estavam trabalhando foram ridicularizados. Capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: e escarneceu dos judeus. A NVI diz: eles ridicularizaram os judeus. Quem estava trabalhando foi ridicularizado. Oh, irmãos, parece que esse texto assim fala direto ao nosso coração. A gente está fazendo, a gente está trabalhando, mas tem gente para escarnecer. Tem gente para falar mal. Tem gente para apontar. Tem gente para ridicularizar. Olha, gagueja. Prega não, ó, só faz zoada. Olha, sai na evangelização, não sabe dar um versículo direito ao povo. Tem gente que ridiculariza. Acha pelo em sapo. Meus irmãos, mas quem faz a obra não para diante do escarnecimento dos opositores. Quem faz a obra não para com cara feia. Para não. Quem é chamado por Deus não para quando alguém se levanta. Continua, permanece, faz, trabalha, mas bate, mas se levanta, mas fala, mas está fazendo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ou como eu estou sentindo a graça de Deus aqui hoje. Oh, irmão, mas eu estou cheio aqui hoje. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estou sentindo aqui Deus tão grande aqui, irmão, dentro deste quarto aqui. Oh, glória a Deus! Não pare, continue fazendo a obra. Bendito seja o nome de Jesus. Os que faziam a obra, os que trabalhavam, foram depreciados e menosprezados. Olha o que diz Neemias capítulo 4, versículo 2. E falou na presença de seus irmãos, Sambalate falando, e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Isso é um tom de desprezo. Isso é um tom de menosprezo. Quem fazia a obra foi depreciado. Pô, irmão, já não é assim, irmão. As pessoas olham assim e dizem: fulano, presta não. Cicrano, olha, presta não. Lá no passado fez isso, isso, isso. Lá no passado. Quem trabalha com o passado do crente é Satanás. Jesus trabalha com agora, ó, com o presente. Passado ficou para trás. Foi perdoado, glória a Deus. Mas Jesus está trabalhando com agora. Jesus está trabalhando com aqui, ó. Vou usar aqui. Lá atrás era assim, não importa. Mudei, transformei, se arrependeu, estou dando minha graça aqui agora. Bendito seja o nome de Jesus. Aí tem que dizer assim: mas é fraca, não sei o que. Mas Deus... sabe por que a obra avança? Não é porque os fortes estão fazendo, não. É porque os fracos estão trabalhando. Glória a Deus. Quem fazia a obra ouviu palavras de zombaria. Você acha que não, irmão? Versículo de número 3. A Bíblia diz assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, que construam, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Uma raposa, irmão? Derrubar o muro? Isso aqui era Tobias tentando desanimar o povo, desencorajar o povo, zombando. Isso aí que vocês estão fazendo não é nada. Isso aí não é nada. Tem gente que faz isso, irmão. Tenta menosprezar o que nós estamos fazendo. Pode não ser nada para o opositor, o invejoso, o que não faz nada. Mas para Deus, oh glória, Ele está recebendo o trabalho. Ele está recebendo esse sacrifício. Deus está vendo quando tu se levanta cedinho para ir para o culto matutino. Deus está vendo o teu esforço em participar dos cultos durante a semana. Chega cansado do trabalho, mas vai lá, às vezes nem janta. Parece que eu estou falando especificamente para alguém aqui. Nem janta. Aí vai tirar a escala do culto, vai para o culto, vai ali se entregando. Deus está vendo esse sacrifício. Alguém pode menosprezar, dizer que tu não vai chegar em lugar nenhum, mas o teu futuro, a tua vida está nas mãos de Deus. Quem diz até onde você vai não são os caluniadores, não são os opositores, mas é Deus que está cuidando da tua vida. A obra enfrentou oposição. E esse texto de Neemias 4:6 é um incentivo para que a gente resista à oposição, para que sejamos perseverantes, para que a gente continue trabalhando. Glória a Deus. Mas precisamos, irmãos, caminhar aqui na lição. Precisamos progredir. E queremos encerrar falando do terceiro tópico do subsídio. Lembrando, dividi a lição em 3 tópicos. Fiz um resumo aqui. A lição tem 6. Mas eu fiz uma síntese aqui, dividi em 3. E o terceiro tópico diz assim: os inimigos são envergonhados.
e a obra é concluída. O título da lição não é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, então falamos quem é Neemias, falamos da oposição com relação à construção dos muros e agora estamos falando que os inimigos perderam, que os inimigos foram envergonhados e a obra foi concluída. Glória a Deus. Em primeiro lugar, dentro desse terceiro ponto da lição, falamos aos irmãos, queremos falar aos irmãos que Neemias é o inesperado de Deus. Oh, glória a Deus. Você está compreendendo o que Deus está dizendo aqui? O que Deus está falando ao teu coração? Neemias era o inesperado de Deus. Ninguém imaginava que Deus escolheria um copeiro para ser governador. Mas Deus faz isso. Deus usa as pessoas do jeito que quer, da forma que quer e como quer. Ele é Deus, ele é soberano. Ele pega quem quer, se utiliza de quem quer. O copeiro se tornou governador. E Deus nos surpreende nas suas decisões, nas suas escolhas. A Bíblia vai dizer que ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Oh, aleluia. Não se espante se Deus se utilizar da sua vida para ser uma grande voz nessa geração. Ah, mas na minha família não é uma família tradicional na igreja. Isso não é empecilho para Deus. Ah, mas eu não tenho um curso teológico, não é empecilho para Deus. Eu não tenho estudo, só fiz até o primeiro grau, só fiz o fundamental. Isso não é empecilho para Deus. Quando Ele quer usar, Ele usa. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Quem disse que vai ser na sua força? Quem disse que vai ser aí na força do teu braço, na tua inteligência? Ele capacita, Ele chama, vem cá. Chum. Aí quando Ele chama, Ele começa a investir. Toma dom, toma batismo. Toma graça, toma palavra, toma unção. Deus faz um investimento. Deus pegou um copeiro, fez desse copeiro mestre de obra, fez desse copeiro líder. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Neemias era o inesperado de Deus. Em segundo lugar, a obra foi concluída. A Bíblia registra que, apesar das dificuldades, eles terminaram a obra, né? Neemias capítulo 6, versículo de número 15. E o que eu quero destacar aqui é a coragem de quem trabalhou. 52 dias eles concluíram a construção do muro. Mas trabalhar, irmãos, era com a colher de pedreiro em uma mão e a espada na outra. A gente está construindo, mexendo massa, botando tijolo, construindo. Se o inimigo vier, na outra tem espada. Isso é coragem. Coragem. E a Bíblia está repleta de promessas. E nenhuma delas diz respeito ao covarde. Tem promessa para o obediente, tem promessa para o pecador, tem promessa para o trabalhador, tem promessa até para quem é fraco. Lá em Apocalipse, vi que com a tua pouca força guardaste a minha palavra. Eram fracos corajosos. Aí Deus está dizendo assim, eu estou colocando agora uma porta aberta diante de vocês. Eu quero ver quem é que vai fechar. O fraco, corajoso, tem promessa de porta aberta. Oh, glória a Deus! Tem uma porta aberta aí, irmão. Deus está abrindo uma porta agora para a tua vida. E Ele está dizendo, ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Mas, Senhor, eu sou fraco. Mas seja fraco, mas tenha coragem. Seja fraco, mas corajoso. Não fraco, covarde. Se for assim, tem porta aberta. Tem porta aberta aí e ninguém pode fechar. Glória a Deus. Eita, que coisa boa, irmãos. É aprendermos a palavra de Deus. E por último, os inimigos são envergonhados. Quando Tobias, Sambalate, Gessem, toda a sua corja, viram a obra concluída em 52 dias, Neemias capítulo 6, versículo de número 15, eles ficaram atemorizados. Eles se abateram dentro de si. Neemias 6 e 16. Eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles reconheceram que Deus estava no negócio. Que era a mão de Deus. Que eles estavam se levantando contra quem estava trabalhando, mas na realidade não era só um levante contra o trabalhador. Era um levante contra o dono da obra. Tome cuidado, você que está se levantando contra os que estão trabalhando. Quem está trabalhando tem dono. Quem está trabalhando está sobre os cuidados daquele que manda em todas as coisas.
Os inimigos viram a obra concluída e temor se apoderou do coração deles. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe qual é a resposta para aqueles que estão se opondo à obra de Deus? É ver a obra concluída. A obra concluída será a resposta de Deus para os opositores. Pode se levantar, pode falar mal, pode caluniar, pode utilizar Facebook, Instagram como ferramenta para tu promover a falsidade, a maldade do teu coração. Mas Deus está dizendo, tu vai ver a obra concluída, perseguidor. Tu vai ver a obra terminada. Tu vai ter que reconhecer que é a mão de Deus que está segurando na mão do fraco trabalhador. Tu vai ter que reconhecer que é o poder de Deus que está sustentando o fraquinho que está lá na frente, que não desiste, que não trabalha, que não cessa. Está ali, ó, edificando, está edificando. Palavra, mas também tem espada na mão. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Não te preocupa, filho. Não te preocupa, filha. Não te preocupa você que está trabalhando. Deus vai dar uma resposta a quem está te perseguindo. E a resposta é, vão ver as obras de tuas mãos concluídas. Glória a Deus. Deus é um Deus de obras perfeitas. Deus é um Deus que não deixa nada inacabado. Deus conclui aquilo que começa. E eu digo algo da parte de Deus. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Glória seja dada ao nome de Jesus. E meus irmãos, assim queremos concluir mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. E quero agradecer você que chegou até aqui. Se Deus falou contigo neste vídeo, através desta aula, coloca aí embaixo para mim conhecer você. Deus falou comigo, digita aí, Deus falou comigo, eu recebo essa palavra. Bendito seja o nome de Jesus. O que o Senhor abençoe você, sua família e lhe dê uma ótima aula da Escola Dominical. Amém? Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula.